Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Então, você conhece bem a lei do SUS e suas alterações? Você está familiarizado e atualizado com essa lei, está mesmo? Então fique conosco e vamos comprovar isso com questões sobre a lei do SUS, no seu canal feito para fixar o conhecimento através de questões. Gostaria de enfatizar que o canal possui outros vídeos e questões envolvendo esta e outras leis. Aqui neste vídeo, portanto, vamos tratar especificamente sobre a Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080 de 1990. Peço, por gentileza, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e fique conosco até o final. Vamos às questões. O controle de bens de consumo e da prestação de serviços que direto ou indiretamente se relacionem com a saúde faz parte do campo de atuação do SUS, definido na Lei Orgânica de Saúde, Lei 8080 de 1990. As ações voltadas para atingir esse objetivo são desenvolvidas no âmbito da vigilância A. Epidemiológica, B. De controle de endemias, C. Sanitária, D. Em saúde animal e em saúde do trabalhador. Então aqui a questão está perguntando, né, em qual dessas vigilâncias há o controle de bens de consumo e da prestação de serviços que direto ou indiretamente se relacionem com a saúde. Qual a resposta? Tempo para a resposta? Vamos, então, responder. Letra C, né? Conforme o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8080 de 90. Entendo, né, que define aqui o artigo 6º, né, o parágrafo 1º, define, né, que a vigilância sanitária como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo, né, que é a nossa questão, o enunciado da nossa questão. O controle de bens de consumo, que direto ou indiretamente se relaciona com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo. E 2. O controle de prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Feito? Então, essa é o nosso gabarito, né? A letra C é a vigilância sanitária, que trata do controle de bens de consumo e da prestação de serviços, que se relacionam, né, direta ou indiretamente com a saúde. Perfeito? Podemos dar sequência. Questão 2. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Segundo a Lei 8080, o enunciado está certo ou errado? O que vocês acham? Esse enunciado aqui está certo na Lei 8080? Vamos à resposta? A resposta é certa, né, pessoal? Aqui, esquentando os motores, é uma resposta relativamente simples, né? Conforme o artigo 2º da lei, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Perfeito? Podemos seguir. Questão 3. Conforme disposto na Lei 8080, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter integral. Certo ou errado a resposta? Vocês acham? A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter integral? Certo ou errado? Vamos à resposta? Errado, né? É em caráter complementar, como vocês bem já devem saber. Conforme, né, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8080, a iniciativa privada participa em caráter complementar e não integral. Cuidado com as pegadinhas, né, feitas em questões. Muitas vezes podem querer trocar, né, por as palavras, como por exemplo suplementar, por complementar, indicando, né, o erro na questão. Portanto, né, a iniciativa privada pode sim participar do SUS, mas em caráter complementar, pelo menos esta é a expressão usada na lei, né, expressa na lei. Podemos continuar. Questão 4. A Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme seu texto, regula as ações e serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado em A. Distritos do município, B. Todo o território nacional, C. Municípios dos estados, D. Relações internacionais e regiões de fronteira. Qual a resposta? Vocês sabem, a lei ela regula as ações e serviços de saúde em que área? Esse é o certo da questão aqui. Vamos à resposta, uma resposta relativamente simples, né? Em todo o território nacional, né? Não é específico para distritos dos municípios, nem para municípios dos estados, em relações internacionais, e muito menos em regiões de fronteiras apenas, né? É em todo o território nacional, que abrange todos os demais entes, né? Como estados, municípios e regiões no país, perfeito? Esse é o nosso artigo 1º da lei, né? Que dispõe que a lei, né, regula em todo o território nacional, né, as ações e serviços de saúde. Seguindo. Questão 5. Entre as atuações do SUS na saúde do trabalhador, está prevista pela Lei 8080 a sua participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Certo ou errado? Entre as atuações do SUS está prevista sua participação na normatização e fiscalização e controle dos serviços, seja nas instituições e empresas públicas e privadas? Certo ou errado? Vamos à resposta? A resposta é certa, né, pessoal?
conforme o artigo 6º da lei, né, que entende por saúde do trabalhador, né, define aqui e abrange, né, essa saúde, os cuidados, né, da saúde do trabalhador no âmbito do SUS, a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, seja nas instituições ou empresas públicas ou privadas. Perfeito? Esta é a nossa resposta e, portanto, está certa a nossa questão. Perfeito? Podemos seguir. 6. A Lei Orgânica do SUS, Lei 8080, afirma expressamente que a saúde tem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, a previdência social, b. o meio ambiente, a paz, o trabalho e a renda, c. a educação, a atividade física, a igualdade, o transporte, d. o lazer, a atividade física, o acesso aos bens e serviços essenciais, e o meio ambiente, a alimentação, a participação social. Qual a resposta? O que vocês acham? É uma questão relativamente difícil, né? Que deve ser um candidato bem preparado para conseguir respondê-la com precisão. Mas vamos então à resposta. A resposta é a letra D, né? O lazer, a atividade física, o acesso aos bens e serviços essenciais estão entre as determinantes e condicionantes da saúde, né? Conforme o artigo 3º da Lei 8080, em que dispõe que, né, que os níveis de saúde, né, expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde, né, a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais, que é o que contém, né, os dados aqui previstos na letra D, né? Já aqui, né, não, embora pode ser considerado como princípio, por exemplo, né, a igualdade não é condicionante determinante da saúde expressa, né? Ela, embora pode ser considerado um princípio, né, dentro do SUS, a previsão social, a previdência social também não é uma condicionante determinante da saúde. A paz também não, né? Então aqui A errada, né? A errada, B errada, C errada. E aqui, aqui na verdade, né, a participação social não está prevista como condicionante e determinante da saúde, embora também possa ser considerado um princípio, né, previsto no âmbito do SUS. Perfeito? Então também faz a D errada. Então somente a letra D, né, que está correta. Perfeito? Tenham muita atenção nessas questões aqui, que são essas questões, na verdade, né, em concursos públicos que fazem a diferença, que têm a dificuldade, portanto, é bom sempre rever esses pontos específicos da lei do SUS. Perfeito? Podemos dar continuidade. Questão 7. Julgue os itens subsequentes considerando as disposições da Lei Federal 8080. 1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. O exercício do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, sua proteção e sua recuperação. 3. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de saúde do trabalhador e a execução de ações de vigilância sanitária. Assinale a alternativa correta. A. Apenas os itens 1 e 2 estão certos. B. Apenas os itens 1 e 3 estão certos. C. Apenas os itens 2 e 3 estão certos. D. Todos os itens estão certos. Então, conforme a lei orgânica do SUS, quais desses itens aqui estão corretos? O que vocês acham? Vamos à resposta. Resposta à letra D, né? Conforme a lei orgânica do SUS, todos esses itens aqui estão certos, conforme no artigo 2º, caput, parágrafo 1º, artigo 2º e artigo 6º da lei, né? Conforme dispõe aqui na resposta, perfeito? Podemos continuar. Questão 8. A Lei 8080 dispõe que se entende por saúde bucal o conjunto articulado de ações, especialmente na atenção básica, que visem a garantir a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde. Certo ou errado? O que vocês acham? A saúde bucal é definida como está aqui pela Lei Orgânica do SUS, é um conjunto articulado de ações, especialmente na atenção básica, que visa garantir a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde. O que vocês acham? A resposta está errada, né? Não é especialmente na atenção básica, né? Conforme o artigo 6º, parágrafo 4º da lei, entende-se por saúde, né, bucal, conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade, e não especialmente na atenção básica, perfeito? É o que dispõe aqui a nossa lei. Perfeito? Dando sequência. Questão 9. Conforme a Lei 8080 de 90, o SUS tem por princípio a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica, em geral que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Certo ou errado? O que vocês acham?
O SUS tem por princípio, né, a organização de atendimento público específico e especializado para as mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, né? Conforme o artigo 7º da lei. Que dispõe, né, que ações de serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou combinados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, obedecendo ainda aos seguintes princípios: organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, o atendimento e acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a Lei 12.845, de 2013. Feita, então, a nossa questão está correta. Podemos dar sequência. Questão 10. A modalidade de telesaúde prevista na Lei 8080 dispensou a necessidade de nova inscrição do profissional de saúde que vier a exercer a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio dessa modalidade, certo ou errado? Aqui então, né, se tratando da modalidade de telesaúde, uma alteração recente, né, incluída os profissionais do SUS prevista na Lei 8080, e aqui a questão está perguntando especificamente se o caso profissional que exerça a atividade, né, venha a exercer a atividade em outra jurisdição exclusivamente por meio dessa modalidade, ou seja, por meio da modalidade de telesaúde, em outra área de sua jurisdição originária, se ele está dispensado da necessidade de nova inscrição nessa nova jurisdição em que ele vier a exercer exclusivamente por meio dessa modalidade, né, de telesaúde. O que vocês acham? Certo ou errada a questão? Vamos à resposta? Certo, né? É o que previu, né, que foi previsto, né, com essa alteração. O artigo 26H da Lei 8080 dispõe, né, que é dispensada, né, que fica dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde. Feito? Essa é a nossa alternativa correta, portanto, né? Vamos seguindo. Questão 11. Ainda que as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, o Sistema Único de Saúde não poderá, diante do que dispõe a Lei 8080, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Certo ou errado? Aqui, então, mesmo que não tenha disponibilidades suficientes, a questão está dizendo que, de acordo com a lei do SUS, o Sistema Único de Saúde não poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Certo ou errado? O que vocês acham? Vamos à resposta? Errada, né, pessoal? É bem ao contrário do que diz a lei, o artigo 24 da lei, né, que quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá, então, né, poderá sim recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, né, a qual atua de forma complementar, como já informado em outra questão. Vamos continuando. Questão 12. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, segundo o que dispõe a chamada Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080. O enunciado está certo ou errado? O que vocês acham? Os municípios poderão constituir consórcios, né, para desenvolver em conjunto as ações, né, em conjunto entre eles, entre os municípios, as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam? O que vocês acham? Certo ou errado? Vamos à resposta? Certo, né? Conforme o artigo 10, né, da Lei 8080, os municípios poderão, então, né, sim, constituir consórcio entre eles para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Feito? Seguindo. Questão 13. A Lei 8080 estabelece que o atendimento e a internação domiciliares, home care, né, só poderão ser realizados por indicação de equipe oficial vinculada à direção competente do SUS. Certo ou errado? O que vocês acham? Esse atendimento, né, domiciliar, chamado também de home care, ele só poderá ser realizado por indicação de equipe oficial vinculada à direção competente do SUS, a autoridade do SUS. É isso? Certo ou errado? Vamos à resposta? Está errado, né? É conforme a indicação médica, né? Conforme o artigo 19 e parágrafo 3º da Lei 8080 de 1990. Tal atendimento, né, e internação deve ser por indicação médica e não por indicação de equipe oficial vinculada à direção competente do SUS. O que se expõe aqui, o atendimento e a internação domiciliária só poderão ser realizados por indicação médica, com a expressa concordância do paciente também, né, e da sua família, né. É o que completa aqui o que está incerto na lei. Feito? Podemos seguir. Questão 14. A Lei 8080 prevê que se exija do poder público medicamentos de uso off-label, fora da indicação. Certo ou errado? Medicamento de uso off-label é aquele medicamento
cuja doença, né, que o médico está prescrevendo o medicamento não existe na bula, mas baseado em evidências científicas, o médico entende que aquele medicamento, mesmo não estando prescrito na bula, né, que é para aquela doença a qual está seu paciente, ele pode ser utilizado. Então, né, entende-se que é fora da indicação da bula, né, mas mesmo assim o médico está prescrevendo. E aqui está perguntando se na lei, na lei da orgânica de saúde, na lei orgânica do SUS, está previsto essa utilização, e de tal forma que o paciente, né, ele possa exigir do poder público tal medicação. Certo ou errado? O que vocês acham? Vamos à resposta? Certo, né? Conforme a alteração recente, né, da Lei 8080, é possível sim a dispensa de medicamento off-label. Aqui, inicialmente, né, no artigo 19t, diz que é vedado, né, em todas as esferas da gestão de saúde, o pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento de uso não autorizado pela Anvisa, né? E o pagamento, né, ressarcimento de medicamento sem registro na Anvisa. Porém, situa sendo disposto nesse artigo, né, dessas vedações, da possibilidade, né, de ser o fornecimento de medicamento off-label, medicamento e produto que a indicação do uso seja distinta daquela aprovada no registro da Anvisa, desde que, mais aqui, expõe as condições, né? Então pode, mas desde que determinadas condições sejam cumpridas, os requisitos sejam preenchidos. E aqui os requisitos é, né, de que o seu uso tenha sido recomendado pela comissão, pela CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, demonstradas as evidências científicas sobre a sua eficácia, acurácia e efetividade, e esteja padronizado no protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, perfeito? Então essas são as duas condições. E que o medicamento, produto recomendado pela CONITEC, é adquirido por intermédio de organismos multilaterais, como a OPA, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, organizações internacionais, multilaterais internacionais, e para uso em programas de saúde pública do Ministério e suas entidades vinculadas. Bom, são as condições. Mas então, o que quero deixar claro aqui é que, né, existe sim a possibilidade de ser realizada o uso do medicamento de forma off-label e de tal forma ser exigida, né, já que aqui se pressupõe, desde que preenchidos os requisitos, que a parte, né, pode demandar, inclusive judicialmente, para a obtenção desse medicamento off-label, caso o médico ele forneça, né, a receita para tal. Perfeito? Podemos seguir. Questão 15. Segundo o entendimento da STJ, pode ser exigido do poder público medicamento de uso off-label, fora da indicação. Certo ou errado? Aqui é uma questão semelhante à anterior, no entanto aqui está questionando sobre o entendimento do STJ. Se o STJ pode exigir, segundo o STJ, né, pode-se exigir do poder público medicamento de uso off-label. Certo ou errado? Vocês acham? Resposta? Resposta certa, né? O entendimento aqui do STJ está traduzido aqui nesse enunciado aqui. O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off-label, salvo autorização da Anvisa. Mas é um julgado aqui de 2021. Aqui existem alguns medicamentos, né, que ainda que não se prevê na bula, não se prevê que tal medicamento é de utilização para tal doença, caso haja uma autorização de qualquer maneira da Anvisa, permitindo que se utilize aquele medicamento para tal doença, mesmo que não esteja prescrito na bula, por exemplo, o entendimento aqui do STJ é que o poder público sim estaria obrigado a fornecer ao paciente, caso fosse recomendado pelo médico, né, esse medicamento off-label. No entanto, aqui, como é de 2021, aquela alteração de 2022 na lei do SUS, lá na lei do SUS já dispõe que, mesmo que não haja essa autorização da Anvisa, mas haja uma recomendação da CONITEC e tenha sido incorporado nos protocolos clínicos pelo Ministério da Saúde, no âmbito do SUS, o Estado também passa a ser obrigado, por exemplo, a fornecer o medicamento off-label. Perfeito? Mesmo que não tenha autorização da Anvisa, em relação àquela questão anterior. Aqui ainda, né, o STJ, quando não havia aquela alteração na lei, ele já previa que poderia ser assim, demandado judicialmente um medicamento off-label, desde que houvesse autorização da Anvisa. Agora, então, a lei deu um passo além. Perfeito? Vamos seguir. Questão 16. Conforme disposto na Lei 8080, a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário é princípio que deve ser obedecido no desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde que integram o SUS. Certo ou errado? Vocês acham? Essa divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário é princípio que está incerto na lei do SUS? Vamos à resposta? A resposta está certa, né, pessoal? Conforme o artigo 7º aqui, inciso 6º, que as ações e serviços públicos de saúde, né, como sempre aqui, o caput do artigo 7º, né, onde dispõe sobre os princípios, dispõe que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados combinados, que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, entre os quais se inclui o que está no nosso enunciado, a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Vamos à próxima questão.
17. Segundo o que dispõe a Lei 8080/1990, não compete à direção municipal do SUS: a. Executar serviços de vigilância epidemiológica. B. Formar consórcios administrativos intermunicipais. C. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. D. Definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal. Quais as respostas aqui dessas alternativas não compete à direção municipal do SUS? A, B, C, D. Ou qual dessas? Vamos à resposta? É a letra D, né? As demais, sim, compete sim à direção municipal do SUS. Executar serviços de vigilância epidemiológica, formar consórcios administrativos e gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Agora, definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organização dos serviços de saúde bucal, não. Né? Já é uma norma mais geral aqui, então cabe à Direção Nacional do SUS, aqui, conforme o artigo 16, inciso 20. Né? A Direção Nacional do SUS compete definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organização dos serviços de saúde bucal. Bom, mas é bom lembrar aqui, né, que a direção municipal, ela compete, né, executar, né, os serviços de saúde bucal, né, mas não definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organização desses serviços. Perfeito? Vamos dando sequência. Questão 18. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa, diante do que estabelece a Lei 8080, o enunciado está certo ou errado. O que vocês acham? Aqui, né, está questionando se pode ser destinado subvenções e auxílios a instituições né, prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Certo ou errado? O que vocês acham? Vamos à resposta? Certo, né, pessoal? Conforme o artigo 38 da Lei 8080, não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. No entanto, aqui não se impede que seja para entidade privada, desde que não tenha a finalidade lucrativa. Perfeito? É bom estar atento a essa questão aqui, essa observação. Perfeito? Entidade privada que seja beneficente, filantrópica ou que não tenha fins lucrativos, pode ser sim, pode vir a receber subvenções e auxílios. Perfeito? Vamos à próxima questão. Questão 19. A Lei Orgânica do SUS prevê... Questão 20. Se a direção estadual do SUS vier a editar ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviço de telesaúde, o ato deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida, para que sejam evitados os danos à saúde dos pacientes. Nos termos da Lei 8080, o enunciado está certo ou errado? O que vocês acham? Aqui, nesse caso, o ente público vem editar um ato de restrição da telesaúde, o ato deverá demonstrar que é imprescindível para que sejam evitados os danos à saúde dos pacientes. O que vocês acham, certo ou errado? Vamos resposta? Certo, né? Conforme o artigo 26F da lei. Em alteração recente, né, com a instituição da telesaúde, foram previstos também outros dispositivos em relação à telesaúde, né? Como, por exemplo, aqui, dispondo que o ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviços de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para que sejam evitados os danos à saúde dos pacientes. Perfeito? Então, aqui, uma tentativa, né, de tentar promover mais esse serviço que vem se disseminando aqui na área médica. Perfeito? Podemos seguir. Então chegamos ao fim desse vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Então curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Nos comentários abaixo, como sempre, peço para que indiquem outras leis ou áreas do direito para que sejam realizadas questões para fins de estudo. Até a próxima, fiquem todos com Deus e boa sorte a todos.